Bandido de estimação. Existem muitas maneiras de você criticar um político que você odeia. Basta abrir a janela às 8h30 da noite para descobrir uma dúzia. Há quem use assassino, há quem prefira genocida, tem gente que está chamando de fascista, outros racista, outros machista, mas tem uma palavra que já foi muito usada no passado e agora parece que caiu em desuso, que é bandido. Ou, se preferir, aldrabão, assaltante, bandoleiro, biltre, bilontra, burlão, calhorda, delinquente, desonesto, escroque, espertalhão, facínora, gatuno, indigno, indecente, ladravão, ladravaz, larápio, malandrel, mão leve, marginal, pandilheiro, patife, pilhante, pilantra, picareta, pulha, pistoleiro, rapaz rapinante, rato, safado, salafrário, sem vergonha, torpe, trapaceiro, tratante, velhaco, vigarista, 157, 171. É surreal a quantidade de palavras que tem no português, é bandido. Dizem que os esquimós têm dezenas de palavras para falar da neve, ou seja, a língua parece se adaptar à necessidade de cada povo. O fato é que existem dezenas de maneiras de você xingar um presidente acusado de desonestidade e você fica aí, muitas vezes, chamando o Bolsonaro de filho da puta. Não precisa. A dona Olinda Bolsonaro, ela não tem nada a ver com isso. Inclusive porque ela parece ser uma das únicas pessoas da família que não está envolvida em nenhum escândalo. Talvez você esteja se perguntando, mas, Gregório, você tem certeza que tem bandido na família Bolsonaro? Você tem certeza disso? Não, gente, eu vou afirmar isso sem que haja uma decisão na justiça, isso aí seria crime. Se eu fizesse isso, se o advogado Bolsonaro visse esse programa, ele poderia me processar. Se bem que ele não viu o Queiroz dentro da própria casa dele. Então, eu acho que ele não vai ver esse programa, né? Mas meu trabalho aqui não é incriminar ninguém, tá? Apenas deixar que as pessoas se incriminem sozinhas. E, hoje em dia, isso está facílimo, né? Nada melhor para isso do que comparar o que as pessoas dizem com o que elas fazem. Bolsonaro, ele cresceu surfando na luta anticorrupção. Durante a campanha de 2018, ele cansou de dizer coisas assim: vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim, é só não fazer besteira. Então, não podemos ter um país, cada vez mais dando mostras que o crime compensa. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. E ser honesto, Bonner, não é virtude, é obrigação. Eu gosto muito dessa pausa. Minha família é limpa na política. Ele lembrando que os filhos não tomam banho. Lembrou do Flávio ali chegando em casa, aquela na política. O resto, infelizmente, aí nós estamos trabalhando. O combate à corrupção sempre foi um argumento eficaz para mobilizar a gente. Antes mesmo da campanha de 2018, esse discurso ganhou um instrumento para reforçar sua credibilidade. Uma dancinha. Eu acho sensacional que, para livrar nosso país dessa corrupção, tem que ir de verde e amarelo para manifestação, porque a corrupção tem fobia de cores. Sim, né? É assim que todos os países desenvolvidos no mundo acabaram com a corrupção, com a escala cromática, escolhendo. Mas, enfim, foi da união dessas duas cores que eles acabaram com a corrupção no Brasil. Mas não só. Eu gosto que tem que vestir verde e amarelo com determinação. Não dá para se vestir indeciso. Não dá pra botar aquele verde e amarelo na dúvida, não. Eu vou botar a camisa pra dentro da cueca com determinação. Aí acabou a roubalheira. Mas pra acabar também não é só isso, tá? Que é muito importante não errar a coreografia. E pra isso também, que é muito importante? É muito importante eles fazerem um tutorial. Sim, eles fizeram, pra ninguém errar. Passo 1. Passo 2. Passo 3. Eu sei que eu tô me estendendo, mas é que eu amo essa dança. Sério, eu fico imaginando quem coreografou eles. Sabe quem foi esse Carlinho de Jesus, ou o Carlinhos do Demônio, que falou pra eles, entendeu? Que entendeu, na verdade, a chave do engajamento brasileiro, que é a academia. Né? Você fala, vamos protestar, ninguém vai agora. Lambaróbica de graça, todo mundo. Olha o que junta de gente, entendeu? Ó, a gente vai fazer 2 séries fora Dilma, tá bom? 3 de fora PT, que mata 2 coelhos. A pessoa protesta e ainda perde uns quilos.
E ainda perde um pouquinho também da dignidade, mas tá valendo. Você queima caloria e queima um filme. É o Money Fitness. Não perca! Eu imagino os netos de amanhã perguntando pro avô o que ele fez para mudar o país e acabar com a corrupção. E ele respondendo, filho, eu desci até o chão. Filho, eu quiquei pela democracia. Eu tive até uma bursite, porque é assim, mas quando eu vi, eu varri a corrupção com meus braços. Fui eu que varri, foi! Além da luta contra a corrupção, Bolsonaro se elegeu falando contra o foro privilegiado. Aliás, a família Bolsonaro e seus aliados já fizeram muitas críticas ao fato de autoridades com cargo público terem tratamento diferenciado na justiça. 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou favorável, sim, ao fim do foro privilegiado. Primeiro, o foro privilegiado é uma excrescência. No Brasil não poderia ter mais do que 20, talvez, presidentes de poder. Ficamos por aí, assim, né? A hora que botar para votar, eu já estou mostrando meu voto, né? Eu sempre fui assim, eu voto mega a favor do fim do foro privilegiado. Eu gosto que ele vota mega a favor do fim. Sou mega a favor. Eu voto mega, parece uma blogueira falando um mimo. Primeiro não dá para votar mega, não tem essa opção. Mega, super ou tera a favor. Não dá, é a favor ou contra. E eu gosto também que ele fala, não, sou mega a favor do fim do foro, mas eu acho que tinha que ter uns 20 foros. Uns 20 para eu, para os meus amigos só. Né? Todo esse compromisso com o combate à corrupção e o fim do foro privilegiado mudou desde a eclosão do caso das rachadinhas, que atingiu o filho mais velho de Bolsonaro. Por isso que hoje a gente vai começar falando dele, o Queiroz. Nunca se procurou tanto alguém desde que o Belchior sumiu em 2009. Mas quem era Queiroz, esse rapaz latino-americano com amigos importantes e muito dinheiro no banco escondido no interior? Queiroz, todo mundo deve saber, é um ex-policial militar e amigo de longa data do presidente. Sim, Queiroz e Bolsonaro mantêm uma amizade próxima desde que se conheceram lá atrás, na Brigada Paraquedista do Exército, em 84. Sim, imagina os dois, tipo o Mário do TikTok. Roy, Jair, você tá esquecendo sua mochila. Você ia pular sem mochila? Para, seu doido. Nas redes sociais de Bolsonaro e de Queiroz, dá para encontrar muitas fotos dos dois fazendo tudo o que melhores amigos heterossexuais cisgênero fazem. Jogando futebol, indo pescar, fazendo churrasco e também trabalhando em campanha eleitoral. Afinal, não tem nada mais heterossexual cisbranco do que uma boa campanha eleitoral para pagar o churrasco. Sobre o velho amigo, o presidente já disse que ele sempre gozou de toda a confiança dele. A gente até ficou tentado fazer piada com esse gozou, mas não faremos essa porra, porque não é gozado. Foi Jair Bolsonaro quem indicou, em 2007, o Queiroz para trabalhar no gabinete do filho mais velho, o Flávio, que na época era deputado estadual. Hoje, Queiroz é acusado de ter administrado um esquema de rachadinha dentro do gabinete do 01. O que é rachadinha? É um golpe em que os funcionários são coagidos a entregar parte do seu salário do gabinete aos políticos. No caso, seria o Flávio. Para mim, o problema desse escândalo é a palavra rachadinha, sabe? Parece coisa pouca, então ninguém fica indignado com a rachadinha. Para mim, tinham que inventar um nome melhor, sabe, para esse escândalo. Tinha que ser é o Queirolão, né? É o escândalo Queiroz, vocês viram? O Flávio tá no Queirolão, né? Porque a rachadinha tá na rachadinha, parece uma rachadinha de duplo sentido. A rachadinha, não é, né? Não pega, é difícil a pessoa cair por causa de uma rachadinha, né? Parece coisa pequena, uma raspadinha. Então tem que ter um rebranding, pelo amor de Deus. O Ministério Público do Rio analisou as contas do Queiroz e estimou uma movimentação de quase 3 milhões de reais. O chefe da quadrilha, segundo o MP, era o Flávio Bolsonaro, que em todos esses anos parece não ter tirado R$1 do próprio bolso nem para pagar o plano de saúde ou a mensalidade da escola das filhas. Sim, como diria o mito, acabou a mamata. Mas igual acabou o Los Hermanos, ou Exalta Samba, ou o mundo mesmo. Tá para acabar desde que começou. O Big Bang mesmo era para terminar. Isso tudo que a gente está vivendo é um after. O pessoal não entendeu direito e continuou.
Mas essa história da rachadinha fica muito pior, gente, porque analisando as contas do Flávio, o MP encontrou fortes indícios de lavagem de dinheiro, além da aquisição de 19 imóveis desde 2003. Além disso, o MP afirma que Flávio canalizava o dinheiro da rachadinha para construtoras de Rio das Pedras ligadas à milícia do Rio de Janeiro. Perdão, milícia do Rio de Janeiro é meio redundância, né? Milícia é a nossa muqueca, a nossa acarajé, é do Rio. Ninguém faz como aqui, não dá para dizer milícia do Rio, né? É champanhe francês, não, é francês, é isso. Milícia é terroir carioca. Vale lembrar que parte da família de Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar a milícia em Rio das Pedras, estava empregada no gabinete do Flávio. Em outras palavras, o MP apontou que o Flávio estava financiando o crime organizado com dinheiro público. E é exatamente por isso que as acusações de rachadinha do filho do presidente estão sendo mais comentadas do que esquemas parecidos de outros 21 deputados investigados. Por que vocês não estão falando dos outros? Porque não se trata de uma simples suspeita de desvio de recursos aqui. O gabinete do Flávio ele pode ter financiado bandidos armados que executam e extorquem pessoas. E eu não estou falando só do preço extorsivo da Inha Bento da Copenhagen. Não, falando de extorsão a sério mesmo, de milícia. Mas, sejamos justos, Flávio não foi o único da família Bolsonaro a receber dinheiro do Queiroz. Michele Bolsonaro, esposa do presidente e ex-mãe de pet dos outros, ela recebeu um cheque de R$24 mil do ex-assessor. Isso é muito estranho. Primeiro, quem ainda usa cheque? Ela, que por isso ganhou a alcunha maldosa de Micheque. Poxa, gente, isso é maldoso. Talvez ela tenha só adotado o cheque, mas não era dela. Tá? Ela viu aquele cheque nos fundos da casa, falou, não deve ter dono, deixa eu cuidar, fazer um Instagram para ele, né? É isso que dá, se pegar cheque na rua e batizar. Michele é a famosa mãe de cheque. A amizade de Flávio Queiroz era tão forte que, mesmo depois de todas as denúncias, o deputado seguiu defendendo seu ex-assessor veementemente nas redes sociais. Vejam só esse vídeo que ele divulgou afrontando Witzel e defendendo o amigo Queiroz. Como eu me arrependo de ter te elegido governador aqui no Rio de Janeiro. Ou você não lembra? Onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu tava, para ir atrás de mim na campanha. Porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. Dando sangue por aquilo que acredita. Resta saber no que ele acredita e de quem é o sangue, no caso. A lambança, no caso Queiroz, foi tão grande que o Flávio precisou implorar por foro privilegiado no julgamento dele, já que o mandato durante o qual os crimes teriam ocorrido já terminou. Sim, aquele mesmo foro privilegiado que os Bolsonaro sempre disseram ser contra. Tudo mudou. Agora os Bolsonaro são a favor do fim do foro privilegiado. Acabou essa coisa aí de acabar a mamata agora, que tem que mudar isso aí, de ficar mudando isso aí. Ou como diria Temer, tem que manter isso aí. Pulando para o fim da história, o Queiroz foi finalmente preso, agora em 2020, em um sítio em Atibaia. Você já ouviu falar em Atibaia, né? Claro. É um lugar famoso pelo seu Museu de História Natural, mercado municipal e pela Festa das Flores e dos Morangos. Atibaia. Queiroz passou meses escondido lá, onde vivia uma rotina de festas com bebidas, churrascos e visitas íntimas, que é o sexo, drogas e rock and roll de Rio das Pedras. Isso enquanto justificava suas faltas nos depoimentos para os quais era intimado, alegando problemas de saúde. Realmente, essa vida de sexo, bebida e chuleta na brasa pode mesmo causar problemas de saúde, né? Tem que ficar atento a isso. Quem sabe agora na cadeia ele não consiga ter uma rotina mais saudável. Queiroz foi preso preventivamente, por quê? Porque a justiça considerou que o assessor em liberdade demonstrava enorme ameaça para a apuração dos fatos. A decisão explica que, mesmo desaparecido, Queiroz ainda tinha enorme influência sobre milicianos do Rio de Janeiro. Segundo o inquérito do Ministério Público, Queiroz manteve contato direto com Adriano da Nóbrega, aquele mesmo que tinha familiares pendurados no gabinete do Flávio e que, de quebra, ainda é suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Queiroz ele orientava o miliciano sobre como proteger sua família e planejar sua fuga. Como Adriano foi assassinado na Bahia, aparentemente Queiroz fez um trabalho de merda. Esconderijo realmente não é o forte do cara, né? Tava escondido lá na casa do advogado, tava encostado num colchão. Falou, aqui ninguém vai me ver, ficar aqui emborradinho aqui. Deu certo. Enfim, Queiroz foi preso em Atibaia e eu pergunto, onde exatamente? Na casa do então advogado do Flávio. Queiroz foi descoberto intocado há 1 ano na casa de Frederic Wassef, ou Fred, como ele mesmo se chama, que o Fred, essa figura aí que é uma mistura do Dick Vigarista com Armando Volta, o Somebody Love da escolinha do professor Raimundo, não sei se vocês lembram.
Antes ele tinha passado 5 meses escondido em outro imóvel de Fred também. Esse outro no Guarujá. Isso nos leva a outra coisa que os bolsonaros gostam de repetir. O cidadão que trabalha odeia bandido. Só a esquerda gosta deles. Mas não os leva para suas casas. Quer dizer, o problema não era gostar de bandido, era não levar eles para casa. Se levar o bandido para casa, fica tudo bem. Entendemos agora. Agora, vamos olhar com mais calma para esse advogado. Há muitos anos que Fred tem relação próxima com a família do presidente. Ele assumiu a defesa do Flávio no ano passado e convenceu o Dias Toffoli a suspender investigações criminais que envolviam o uso de dados de transações financeiras sem autorização prévia da Justiça. Isso favoreceu não só o caso Flávio, mas também de muitos outros criminosos. A decisão paralisou investigações sobre o PCC, sobre o Sérgio Cabral, sobre o Eduardo Cunha. Isso não foi uma decisão judicial, foi um pique 1, 2, 3, salve todos. No momento dessa grande vitória, Fred fez o seguinte, comentário para um amigo. O Brasil inteiro me ligando, me chamando de Deus. Você não tem noção. O Flávio, o presidente, tudo infartado, chorando. É verdade que dizem que Deus age de maneiras estranhas e misteriosas, mas eu não sabia que salvar o rabo do Eduardo Cunha era uma delas. Por essas e outras, que o apelido de Fred com a família Bolsonaro era Anjo. Foi na casa do Anjo que Fabrício Queiroz se escondeu por vários meses. Fato que o advogado justificou dizendo isso daqui. Jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Mas por que morando na sua casa? Já não acabaria com essas fake news? Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Porque ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Caralho, é muito somebody love. Muito o personagem da escolinha do professor Raimundo. Não sei se vocês lembram, mas o somebody love, ele não sabia a resposta das coisas e começava a falar umas coisas nonsense. Ele falava, somebody love, e puxa pelo rabo que é carne assada, e paga pintinho. É isso que ele tá fazendo. Só que ao contrário do somebody love, que é pego de surpresa pelo professor Raimundo, o Fred teve 4 dias para pensar numa resposta. Foi isso que ele pensou. Quem passa na farmácia não mora dentro dela. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Se a repórter estivesse usando a farmácia para dormir, beber, fazer churrasco e receber visita íntima, acho que dava para afirmar, sim, que ela mora na farmácia. Ou então, que ela era uma hipocondríaca, assim, num estágio muito avançado, sabe? Agora, o presidente tem feito de tudo para se afastar da imagem de Queiroz e, principalmente, de Wassef. Só que Bolsonaro vai ter que fazer muito malabarismo para se desvincular do Fred. Porque só nos últimos meses, o advogado teve pelo menos 13 vezes no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, a Michelle adota ele e troca ele de nome. Deve ter até um Instagram para ele. Até o carro do Bolsonaro, uma Land Rover, pertencia antes a uma empresa da ex-mulher de Fred, Cristina Bonner. Muita gente especula que o carro foi um presente do advogado para o presidente. E, para ser um escândalo, gente, isso só precisa de um nome. Jairzinho Land Rover, alguma coisa assim. A mesma ex-mulher recebeu 41 milhões do governo Bolsonaro por serviços prestados na área de informática. E teve ainda uma multa de 27 milhões cancelada pelo governo no início de 2019. Uma multa de, vou repetir, 27 milhões. E você achava que tinha muitos pontos na carteira. A empresa da Cristina, ela tinha sido contratada para fazer um serviço para Dataprev e não entregou os serviços. Então, o governo Temer expediu a multa milionária e o governo Bolsonaro perdoou. Gente, é tipo um presente de 27 milhões de reais em dinheiro público para a mulher do Wassef. Deve ser muito bom ser amigo do Bolsonaro. Porra, olha isso. Os meus amigos no meu aniversário, presente que eles trazem o quê? Cerveja. Sabe? Que eles mesmo tomam, né? Não é nem um presente, na verdade. Isso quando não tomam a outra cerveja melhor que eles não trouxeram. Tem até um processo entre meus amigos que se chama escolta, que é escoltar a pessoa que trouxe Skol. Tá? A gente escolta para ela não tomar outras cervejas. Para afastar o Fred, o Flávio ele demitiu o advogado e contratou um outro, Rodrigo Roca, ex-advogado do Sérgio Cabral. Não à toa, o Fred tem sido visto, aspas, agitado e chorando sem conseguir concluir linhas de raciocínio. É basicamente o estado normal do Carluxo, mas para um advogado não é muito recomendado, né? Tem que saber concluir linhas de raciocínio. Mas tem muita gente suspeita de coisas bem mais graves que o Fred Wassef, que o Queiroz. Tem um cara, por exemplo, que chama Bolsonaro, não sei se vocês conhecem. Nesse momento, esse cara responde a 7 ações no TSE. Ele é investigado em 3 inquéritos no STF. Ele está enrolado até o pescoço
numa CPMI e ele já foi até citado na investigação do assassinato de Marielle Franco. Só no inquérito que apura as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente pode pegar 19 anos de prisão por conta de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. Sim, são crimes muito graves, mas eu sei o que você está pensando, pelo menos nenhum deles é pedalada fiscal. Então, não vai cair. Bolsonaro e seu entorno também estão sendo investigados por conta da existência de uma rede criminosa de fake news que seria articulada pelo seu filho do meio, o Carlos. Para a Polícia Federal, não há dúvidas de que o presidente quis exonerar, tá, o ex-diretor Maurício Valeixo. Por quê? Porque ficou sabendo que a investigação tinha chegado no Carluxo. E a maioria da população brasileira concorda com a polícia nesse caso. Se você ainda acha que ele é isento, você é minoria. E o próprio mito diz que as minorias têm que se curvar às maiorias. Então, se curva. Quer dizer, acho que era no sentido figurado, né? Nesse momento, correm paralelamente as CPMI das fake news no Congresso e o inquérito sobre fake news no STF. A suspeita é que haja um esquema orquestrado dentro do Palácio do Planalto para disseminar notícias falsas e atacar autoridades e instituições da internet. Segundo testemunhas, o esquema conta inclusive com a participação de vários assessores de parlamentares, tanto que a Justiça descobriu que um dos perfis falsos usados para espalhar fake news foi criado num computador do gabinete do Eduardo Bolsonaro. Nem para o cara usar uma lan house. E eu acho legal, de verdade, que tem suspeita de crime para tudo quanto é filho, sabe? Tipo, se organizar direitinho, vai todo mundo preso. Isso é muito legal dele como pai, né? Tipo, ele pensar nisso, assim, pensar no Natal, sabe? Porque é chato o Natal que tem um preso, dois, os outros não estão presos. Então, isso é muito legal, sério. Tem mó admiração por esse tipo de pai, sabe? Que pensa na união da família, mesmo que venha a ser um dia na cadeia. Poucas semanas atrás, também foi revelado que a publicidade de estatais como a Petrobras ou a Eletrobras, que irriga os sites fake news que defendem o fechamento do Congresso Nacional, o STF, então, são sites de pessoas como Alan dos Santos, Bernardo Küster, Leandro Rüschel, né? Para você ter uma ideia, está em curso agora, nesse momento, uma limpeza massiva de vídeos nos canais de YouTube da extrema-direita. Só em junho, mais de 2.000 vídeos foram deletados, 272 apenas do canal do Alan. Como diz o ditado, quem tem cookie tem medo. Mas será que algumas dessas acusações seria suficiente para Bolsonaro perder o mandato? Isso ainda não foi decidido, mas 6 ações que tramitam no TSE são relacionadas ao esquema de crimes cibernéticos e podem levar à cassação do mandato de Bolsonaro e Mourão. Elas envolvem tanto o esquema de fake news quanto fortes suspeitas de disparos em massa de mensagens no WhatsApp durante a campanha de 2018 usando recursos de Caixa 2. Segundo uma série de reportagens, diversas empresas, entre elas a Avant, Luciano Hang, compraram pacotes de disparos em massa contra os adversários de Bolsonaro no WhatsApp. Cada contrato chegava a 12 milhões de reais, o que configura crime eleitoral por serem doações de empresas não declaradas à campanha. Caixa 2 e financiamento privado ilegal são justamente a base para o escândalo da Lava Jato. É por essas e outras que eu defendo que a gente comece a chamar as investigações sobre fake news na campanha de Bolsonaro de Lava Zap. Ou, se preferirem, o Lavo a Jato. Não? O Lava Jato? Acho que rola. Recentemente, com o mandato sendo questionado, Bolsonaro se curvou ao centrão. Mesmo depois de tanto ter xingado os políticos fisiologistas na campanha eleitoral, o Bolsonaro fez exatamente o que prometeu que não faria e costurou, tanto quanto pôde, um apoio dos políticos mais encalacrados em escândalos do Congresso, entregando a eles cargos milionários. Isso tudo para se proteger numa eventual votação de cassação do seu mandato na Câmara e no Senado. Isso tinha nome durante a campanha, não tinha? Eu acho que era algo como toma lá, dá cá. E toda a imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu toma lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Como nós podemos governar sem o toma lá da cá? Porque se toma lá da cá, é a raiz, é a origem do quê? Da corrupção e da ineficiência do Estado. O nosso maior problema é o político. São as indicações políticas. É o toma lá da cá. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção. Acho que quando ele critica o toma lá da cá, ele está se referindo àquele programa humorístico do Miguel Falabella, que de fato acabou. Esse acabou mesmo em 2009. O que o Bolsonaro chama de nova política é tipo a nova skin. É igual a skin, só que com mais investimento e publicidade. Ou um novo coronavírus.
igual, só que mata mais gente, entendeu? A nova loira do Tchan, que ela é um aeroplano, um avião. O que significa isso? Nada, não faz o menor sentido. Igual a nova política do Bolsonaro. Muita gente tem comentado que Bolsonaro está comportado. Que depois de ter gritado ali no chiqueirinho do Alvorada, acabou, porra, pro STF, vamos! Agora ele está todo manso, né? E, de fato, ele não falou nenhum absurdo durante uns 10 dias. Mas isso se deu ao fato de que ele não falou durante 10 dias. E se ele não falou, não é porque ele está num retiro vipassana e ele encontrou a paz interior. Não. É porque prenderam um amigo dele na casa do advogado dele. Ele deve estar em silêncio porque é isso que a polícia sugere em filme americano. Você tem o direito de permanecer calado. E tudo que você disser pode ser usado contra você. Inclusive, essa é uma estratégia que foi sugerida pelo ex-presidente Michel Temer, com quem Bolsonaro tem se aconselhado pelo telefone. Sim, Bolsonaro tem se aconselhado com Temer. Esse é o ponto que ele chegou. Daqui a pouco ele vai sair falando mesóclise. Não renunciá-lo-ei! Olha, gente, ele conjugou verbo, viva o Temer. Mas se a gente acha isso surpreendente, é porque a gente tem memória curta. Por quê? Porque na maior parte da sua longa trajetória como parlamentar, o Bolsonaro nunca teve como bandeira principal a luta anticorrupção. O Bolsonaro ficou mais de 10 anos no PP, partido do Paulo Maluf, os partidos mais envolvidos na Lava Jato e no Mensalão. Ele votou a favor do aumento do próprio salário em 2010, quando era deputado. Ele se ofereceu para ser vice do Aécio em 2014. A lei mais emblemática do movimento do combate à corrupção, a ficha limpa, teve nada menos que 33 autores. Mas Bolsonaro não foi um deles. Por outro lado, seu filho Carlos tentou criar uma mesada vitalícia para vereadores que não tivessem sido reeleitos no Rio de Janeiro. Ano passado, Flávio votou a favor do fundo eleitoral, depois disse que foi sem querer. Ups, votei de novo. Ups, sou sócio da Copenhagen. Ups, fiz cocô no meio do debate. Ups. Que saudade, não é? Que saudade, quando esse era o tipo de cagada que o Flávio fazia. Bolsonaro só começou a falar mal da corrupção e da impunidade quando ele viu a popularidade da Lava Jato, quando virou modinha. Ele é o famoso poser. E ele agora está posando de chefe de Estado. Eu sei que só dele estar calado parece que melhora, mas não melhora. Só vai melhorar quando a gente livrar nosso país dessa corrupção. As investigações continuam, mas a gente sabe que não bastaria provarem que Bolsonaro cometeu um crime para ele cair. Nosso Congresso, nosso Ministério Público, nosso STF não conseguem enfrentar sozinhos os impulsos autoritários de Bolsonaro. E para derrubar um presidente é preciso um movimento grande. Aliás, mais que um movimento. É preciso uma sequência de movimentos. É preciso apelar para a instituição mais forte e implacável desse país, a coreografia. É por isso que hoje queremos conclamar todo o Brasil a pulsar num só ritmo. Seja no Zoom, no YouTube, no Twitter ou no TikTok. Solte o seu rebolado, vai rachando essa olerite da alergia até amanhã de manhã, vai descendo na boquinha da mamata. Manda pra gente a sua coreô com a hashtag Biruliro até o chão. Eu vou escolher a melhor para performar aqui no programa. Sim, eu vou fazer a sua coreografia. Eu prometo entrar no seu movimento. Mas só se ele for, sei. Porque só um axé vai derrubar um governo tão ordinário. Ah, que milícia! Esse foi o Greg News. Obrigado a todos. Até a próxima. Mexe a rabiola pra salvar sua nação. O seu presidente tá sob investigação. Fica com vontade pra fazer muita pressão pro STF cumprir sua função. Senta forte brasileiro e fora Flávio, fora Carlos, fora Jair. Senta forte brasileiro e fora Flávio, fora